Olá pessoal, como estão todos vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre uma carta que eu recebi, um e-mail que eu recebi de uma moça chamada Ana Laura, de uma família bacana que tinha tudo para dar certo, tudo para serem felizes, mas em algum momento algo acontece e desencadeia numa triste história. Vamos lá? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Silene Macedo, eu sou psicóloga e tô aqui com um e-mail que eu recebi da Ana Laura, que eu vou contar para vocês a história dela e depois a minha análise psicológica, ok? Então vamos lá. Olá Silene, se você está lendo a minha história, fico muito agradecida. Eu nunca escrevi para nenhum canal, você é a primeira que enviou algum relato. Muito obrigada, eu agradeço por isso. Meu nome fictício é Ana Laura e moro em uma pequena cidade de Minas Gerais. Minha família é uma boa família. Não somos ricos, mas meu pai sempre foi esforçado e econômico e a minha mãe nunca trabalhou fora, mas é uma excelente administradora dos nossos recursos. Hoje estamos mais tranquilos graças ao comportamento responsável dos nossos pais. Eu tenho 2 irmãos, Tiago, o mais velho, e Clara, que é a minha irmã gêmea. Quando meu irmão nasceu, meus pais já tinham alguns bens e já estavam mais estáveis, por isso resolveram começar a família. Eles sempre diziam que estava faltando a gente para eles se completarem. Tiago foi criado com grandes expectativas pelos meus pais. Ele é o primogênito e foi muito desejado. Desde pequeno, ele era considerado o menino de ouro. Meus pais o tratavam como se fossem seus súditos e ele, o rei. Davam presentes caros e elogios exagerados, alimentando em Tiago uma sensação de que ele era especial e merecia mais do que os outros. Quando eu e minha irmã nascemos, minha mãe ficou muito mais ocupada, claro, mas se desdobrava para que ele não se sentisse abandonado. Chegou a pedir para que minhas avós ficassem um tempo com a gente para ela ficar mais com ele, ficando com a gente mais na hora das mamadas. À medida que Tiago crescia, ele passou a desenvolver um comportamento que preocupava. Era manipulador, usava palavras certas para conseguir o que queria e os meus pais ignoravam os sinais. Quando ele brigava com os colegas da escola, sempre tinha uma justificativa e meus pais acreditavam. Meus pais eram chamados na diretoria, mas já contaminados com o argumento do meu irmão, saíam de lá achando que a escola havia exagerado. Na adolescência, as coisas pioraram. Tiago não gostava de estudar, mas as notas baixas nunca eram culpa dele. Quando eu e minha irmã éramos pequenas, adorávamos Tiago, ele era nosso herói. Mas conforme fomos crescendo, começamos a perceber a verdadeira face de Tiago. Meu irmão tratava a gente como inferior. Se ganhássemos um prêmio na escola, ele dizia que não era grande coisa. Se a gente se destacava em algum esporte, ele ignorava ou desenhava, fazendo questão de minimizar qualquer sucesso que não fosse o dele. Tiago resolveu fazer direito. Escolheu essa área, não por vocação, mas porque queria poder. Na frente dos meus pais era um filho exemplar, longe um manipulador mau caráter. Passava por cima de qualquer um que se colocasse em seu caminho e dando algo errado, nada era culpa dele. Era assim com tudo, namoradas que terminavam, estágio que não entrava, tudo era culpa dos outros. Já formado, meus pais arranjaram um emprego com um amigo e Tiago foi trabalhar lá. Aceitou o emprego, mas desprezava, achando que estava destinado a coisas muito maiores. Se cometia erros, a culpa era dos outros. De novo, né?
Com 30 anos, Tiago ainda morava na casa dos meus pais, afinal, acreditava que os nossos pais tinham a obrigação de cuidar dele. Meus pais estavam cansados e começaram a perceber que algo estava errado. Começaram, né? Tarde demais. Mas ele virava o jogo, se vitimizava e os fazia se sentir culpados por questioná-lo. Já adultos, eu e a minha irmã nos distanciamos dele. Minha irmã se casou e mudou de cidade e eu fui estudar numa universidade longe de casa e acabei me mudando. Enquanto isso, Tiago vivia às custas dos meus pais, se dedicando a projetos grandiosos que nunca saíam do papel. Quando meus pais tentavam enfrentá-lo, ele dizia que eles eram os piores pais do mundo e jogava suas frustrações e fracassos sobre eles. Um dia minha mãe adoeceu. Eu e Clara voltamos para casa para ajudar. Tiago se irritou com a nossa presença e nos acusou de invadir o seu espaço. Ele disse que sempre foi o único a cuidar dos meus pais e que a gente não tinha o direito de aparecer do nada. Nesse dia tivemos uma briga pesada. Falamos para ele o quanto ele não se responsabilizava por nada e ainda culpava a todos por tudo. Ele se fez de vítima, disse que éramos injustos, que nós éramos injustas e que fazia o seu melhor sem nunca ter sido reconhecido. Rompemos definitivamente com Tiago e vimos nossos pais devastados. Eles nunca deram limites ao Tiago, mas eu acho que o preço que eles pagaram foi muito caro. Tiago segue sua vida cada vez mais sozinho, preso em uma teia de mentiras que ele mesmo construiu. Não entende porque nada dá certo em sua vida e se sente abandonado por todos. A última namorada ficou com ele durante 6 meses e terminou o namoro há 2 semanas. Ele fala horrores dela e conta coisas que temos certeza que é mentira. Difama a moça. Claro, ele nunca fez nada. Resultado disso? Pais deprimidos por terem amado demais. Nossa família se dividiu. Nunca mais passamos os natais maravilhosos de antigamente. Tiago cada vez mais perdido, desorganizado e insuportável. Pelo menos eu e minha irmã seguimos unidas nesse conto de terror. Obrigada, sucesso para o seu canal, Ana Laura. Bom, Ana Laura, primeiro quero agradecer a você por ter escrito esse e-mail para mim. Eu acho que muitos de vocês que escrevem, que mandam e-mail, é muita intimidade que vocês colocam, é a vida de vocês. Isso tem um grande valor e eu agradeço muito pelo seu e-mail. Já falei também para vocês aqui no canal que a gente não pode diagnosticar. Por quê? Para diagnosticar, eu teria, por exemplo, que atender o Tiago. Eu não conheço o Tiago, mas pelas coisas que você fala, eu vou me basear pelo que você me conta aqui no canal. Então, pelo que você me diz, ele sofre de algum tipo de transtorno, e a gente pode chamar aqui do próprio transtorno narcisista oculto, porque ele tem primeiro a gente tem sempre que lembrar de como que foi a criação do Tiago. Então, as pessoas que são amadas demais, no sentido de faz o que quer, não tem limite, os pais ficam cheios de dedos com essas crianças. Imagina uma criança que escuta falar que é o máximo, que tem um super potencial, que é super dotado, ou coisas assim muito altas, e que ele mesmo não consegue entrar em contato com toda essa soberania, com toda essas qualidades magníficas, né? Então ele cria realmente um falso self, onde ele monta uma persona que não é ele, mas que os pais falam que ele é. Imagina o conflito de uma criança dessa, de um ser desse, quando vai crescendo, quando vai se desenvolvendo. Então, assim, o que acontece com o Tiago? A baixa autoestima do Tiago, porque eles têm baixa autoestima. Parece que são
muito pretensiosos, muito arrogantes, mas no fundo não, no fundo são pessoas extremamente, assim, com autoestima baixíssima. Então, eles entram em conflito com isso. Eles sabem que eles não são isso que estão falando deles, mas ao mesmo tempo eles querem apresentar que sim, eles querem segurar essa máscara. E isso faz essa confusão de papéis. Faz com que a criança tenha um ego extremamente frágil, né? Então, além dessa autoestima muito frágil, eu fiz uma colinha aqui para falar para vocês, ele desenvolveu alguns mecanismos de defesa. Então, um dos mecanismos de defesa dele é projeção. Ele projeta no outro o que é dele. Então, todas as coisas que estão erradas com ele, ele não consegue entrar em contato com isso. Então, tem sempre que uma outra pessoa, um outro ser, uma outra situação ser culpado, ser responsável por essas questões que ele não consegue assumir que ele tem alguma falha, porque ele é um ser perfeito. Todo mundo falou isso para ele desde o dia que ele nasceu. Deve ser mesmo. Então, ele tem esse conflito e ele projeta no outro. Não é meu, é do outro. A outra coisa que ele faz é racionalizar isso. Ele racionaliza. Para ele consegue ter um motivo certo, uma ideia certa. Ele consegue encaixar o porquê, por exemplo, que ele é vítima. O porquê, o que o outro fez. Ele pode até inventar. O outro nem fez aquilo, ele vai inventar. Para que isso entre. Para que essa bola entre nesse triângulo. Né? Ele precisa encaixar as coisas. Por mais que as pessoas observem, vejam que está errado, que não é isso, mas é o argumento que ele mesmo tem para ele. Na verdade, ele está fingindo que ele é o que ele nunca foi, né? Porque ele não se construiu, ele não teve o esforço para criar uma pessoa com determinadas características de qualidades, né? Os pais dele colocaram, ele aceitou e ele construiu tudo isso em cima do que os pais falavam. Agora, imagina, é uma casa sem alicerce nenhum, né? Qualquer chuva derruba essa casa. E aí a vitimização é um outro mecanismo de defesa, né? Então, que é característica do narcisista oculto. Não fizeram isso porque alguém deixou de me pagar por isso que aconteceu isso. Não, eu não fiz porque aquele cara não me entregou o documento. Então, assim, sempre tem um culpado para que ele não entre em contato com toda essa fragilidade que desmorona em algum momento. E essa falta de empatia é característica do narcisista. Então, assim, eles colocam as necessidades e desejos acima de qualquer coisa. Então, nada pode estar acima do meu desejo, nada. E isso, infelizmente, a criação dele foi essa, né? Tudo ele estava certo, tudo ele podia, tudo ele tinha ali uma fala de, nossa, nós somos seus súditos. É exatamente isso, ele era o rei e as outras pessoas da casa dele, da família dele eram súditos. Quem não foram súditos? As irmãs. E essas irmãs fizeram o quê? Se retiraram da relação. Acaba que isolaram ele, já vou falar sobre isso. A manipulação que ele faz é justamente a necessidade de controle. Ele tem que controlar a situação. Porque é tudo uma farsa, é tudo um equívoco. Ele sabe que ele é uma farsa. Então ele tá sempre controlando a situação para que ele consiga navegar nisso. Uma hora não vai ter jeito, ele vai entrar em contato com ele mesmo. Isso daí é sine qua non. Ele tem essa identidade fragmentada. Por quê? Porque a realidade contra o ideal. Quer dizer, quem é o Tiago? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele vive montado numa fantasia, né? Algo que ele criou a partir do que falaram, como ele foi cuidado, como ele foi conduzido, como foi estruturada essa personalidade dele, e ele navega nisso.
Ele tem essa dependência emocional dos pais que não vai deixar de ter, porque esses pais de alguma forma sustentam esse status quo dele, né? Então ele tem uma recusa em maturar, não amadurece, ele fica sempre navegando nisso, ele não consegue. Como que ele vai desestruturar algo que ele está estruturando desde na mais tenra idade dele? Como que ele vai fazer isso? É complicado, né? E aí, ele tem um recalque e inveja. Ele tem inveja das meninas. Óbvio que ele tem inveja. Porque as meninas são pessoas que fazem, que produzem, que vão atrás, que erram, mas que elas não criam desculpas porque erraram, né? Elas vão lá, refazem, elas aguentam, né? Elas se frustram muito mais. Então, elas aguentam muito mais a frustração. Ele não pode, ele não aguenta. Ele vai ruir se ele entra em contato com essa frustração. E ele não tem reflexão nem autoconhecimento nenhum. Ele faz a mínima ideia de que ele é. Os narcisistas não fazem a mínima ideia de quem eles são. Se acham estupidamente inteligentes, né? Porque acham que enganam, que ludibriam. E é verdade, fazem isso mesmo. Mas um dia eles vão se encontrar com eles. E aí? Eles vão gostar do que eles vão ver? Não sei. Vamos inventar uma historinha para eles, né? E aí, qual a consequência disso? O isolamento progressivo. Aí ele reforça que ele é vítima. Porque ninguém fica com ele, ninguém gosta dele, todo mundo não fica com a namorada, você vê? 6 meses, namorou 6 meses, a menina foi embora. Então assim, por que ela foi embora? Porque ela não presta. Você viu que a Ana Laura falou? Difamou a menina. A gente tem certeza que isso não é real, mas difamou a menina. Por quê? Não pode, ele é perfeito. Como você me deixou? Né? Então a menina é horrorosa, fez alguma coisa muito grave, muito errada, pra deixar uma pessoa como eu, deixar um cara tão fantástico como eu. O isolamento social é uma das consequências. Ninguém aguenta. Todo mundo, em algum momento, as pessoas vão se aproximando. Quando entram em contato com esse tipo de estrutura, se afasta. Quem aguenta? Ninguém aguenta. É insuportável. E ele tem um grande potencial para ter uma crise narcisista. E o que é uma crise narcisista? Por exemplo, perde os pais. Os pais que sustentam essa farsa. Veja, Ana Laura, eu não estou falando que é culpa dos seus pais. A gente teria que fazer também, eles poderiam também fazer uma análise, né? Fazer uma terapia para ver o que acontece com eles, né? Por que eles colocaram esse menino nesse lugar? Tem questões deles, obviamente, né? A gente não pode falar que é culpa dos pais. A gente pode falar que essa forma que os pais conduziram foi muito ruim para esse ser. Porque às vezes tem pessoas que têm essas questões, mas que arrumam outras saídas, né? Como eu já vi uma paciente falar para mim, minha filha, eu desconto na minha filha tudo que a minha mãe fez comigo. Veja, tem uma outra pessoa que vai falar assim, não, eu não quero passar, não quero que minha filha passe pelo que eu passei. E já essa não, essa quer descontar o que a mãe fez. Então você percebe que são escolhas, primeiro são escolhas e também são as saídas. Tem pessoas que pegam uma saída melhor, uma saída mais legal, uma saída mais capaz, uma saída mais honrosa. E tem pessoas que não, né? Não conseguem, fazem de outras formas e vai ter consequências, porque todos nós arcamos com as consequências de quem nós somos. Isso é fato, né? Então, ele pode causar um grande erro, ele pode trabalhar numa empresa e ter um grave erro profissional, ele pode ter um completo isolamento social, pode acontecer com ele coisas que façam ele colapsar, vai ter um colapso emocional, ele pode entrar em uma profunda depressão. Isso não significa que ele vai melhorar, significa que esse colapso emocional está trazendo ele, está convidando ele para que ele se reveja, para que ele faça de uma outra forma. Mas nesse campo do narcisismo é muito difícil essa recuperação. Minha querida, agradeço muito mesmo pelo e-mail, muito obrigada. E se você puder ajudar seu irmão para que ele faça terapia,
muito difícil eles quererem fazer, porque terapia é para os fracos, para eles, né? Eles não são. Então, assim, é triste, é lamentável a gente perceber que tem uma pessoa que nasceu numa família legal, teve toda a estrutura para ser um ser humano muito bacana, trazer alguma coisa para a humanidade até, né? Enfim, fazer coisas legais na sua jornada de vida e se perde no meio do caminho e fica brincando de ser rei, que é o que os narcisistas fazem, né? Um grande beijo para vocês e muito obrigada para quem está assistindo até o final. Por favor, me ajudem aí a fazer esse canal ficar um pouquinho mais assistido, tocando sininho, compartilhando, passando para algumas pessoas que, sei lá, se você entrou em contato com alguma pessoa que tem alguma coisa a ver com isso, que tem uma história parecida, manda para essa pessoa. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.